Graça e paz. Amém? É uma alegria a gente estar aqui. E aqui a gente se sente em casa já há bastante tempo. Né? Né, Jim? Há bastante tempo. E é uma honra a gente estar aqui de volta. Há alguns anos, né, o apóstolo Casas cuida de nós. Alguns anos, e nós os conhecemos por meio do Sérgio e da Fábio, nossos amigos, que amamos muito, nossos amigos há 23 anos, nós amamos vocês, nós conhecemos o coração de vocês e amamos a vida de vocês. Então, esse encontro não seria possível se vocês não nos apresentassem, né? E nesse período, queridos, eu vou dizer para vocês assim, Deus ele tem nos ensinado algumas coisas sobre, fala assim comigo, transições. Fala de novo assim comigo, transições. Se você não passou por uma, você vai passar por uma. Se você não for passar, você deve estar passando por uma. Amém? E Deus tem nos ensinado sobre isso, sobre transições. A importância de não violar princípios nas transições. Uma transição que é governada por Deus nunca violará um princípio. Vou falar isso de novo para você. Uma transição que é governada por Deus nunca violará um princípio. Tem gente que diz assim, não, para mim acabou o ciclo. Se acabou para você, mas você está violando algum princípio, não acabou só para você, porque para Deus esse ciclo deveria ter continuado. Quem está comigo? E a gente tem aprendido um pouco sobre isso. E nessa trajetória, muitas pessoas contribuem para aquilo que você se tornou hoje. Amém? E a gente não pode esquecer a nossa gratidão eterna a alguns homens de Deus que nessa trajetória têm feito parte da nossa vida. O apóstolo Luiz Hermínio fez parte importante da nossa vida, né, meu amor? E é um amigo. E tantos outros homens de Deus. Nós vemos muitas transições que arrebentam as portas. Nós vemos muitas transições que quebram princípios. Nós vemos muitas transições que destroem as pontes. E esses dias um profeta amigo meu, vendo tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida, ele disse o seguinte para mim, pastorzão, e ele não sabia que no exército eu sou um escalador militar. Eu tenho uma especialidade em combate em área de montanha. E ele não sabia disso. O profeta, quando entregou a palavra, era como se Deus estivesse dizendo assim, eu sei a linguagem que você entende, e eu vou falar numa linguagem para ser o mais detalhado possível com você. E ele não sabia. E ele falou o seguinte para mim assim, pastor, eu vou ler, porque eu escrevo as profecias que eu recebo e gravo elas. Posso ler rapidinho? Eu vou ler aqui para você. Eu coloquei inclusive essa profecia recebida, eu coloquei ela num post lá do meu Instagram. E foi algo muito pontual. Eu quero ler para você, está abrindo aqui. E é muito interessante que ele ligou para mim e falou assim, eu preciso falar. E diz o seguinte, posso falar?
Lá no meu Instagram tá lá um texto assim, ó, sempre honre os marcos antigos, mas nunca deixe de ser fiel à missão que Deus te confiou. Aí embaixo está escrito o seguinte: como é bom entendermos que nenhum de nós chegou onde chegou sozinho. Como é bom a gente reconhecer isso. Na nossa trajetória, Deus sempre nos presenteia com pessoas, conexões e relacionamentos que fazem parte fundamental na construção e solidificação da nossa identidade, chamado, caráter e vida. E aí vem a profecia. Assim como o escalador, eu coloquei entre parênteses, esse meu amigo nem sabia que eu era um escalador militar. Cada etapa da escalada da rocha, precisamos fincar pinos e travas de segurança, que servem de apoio para a sua escalada, e vencermos as dificuldades de cada fase da escalada. Cada uma dessas travas representa uma fase da tua vida, fases da sua vida, estações e ciclos importantes. Cada uma das travas representa fases da sua vida, estações e ciclos importantes. Para cada altura, um nível de dificuldade, exigindo um grau de habilidade, preparo e resistência para cada nível, com suas lutas, cada altura com seus riscos, cada altura com seus cuidados, mas também com suas novas possibilidades. Isso foi uma profecia, queridos. Assim é a sua vida espiritual. E como aprendemos na escalada militar, não remova as travas de segurança do caminho, porque serve de memorial para que qualquer tipo de retorno você possa pisar na trava que te levou até ali. Quem é que está entendendo isso? Ou seja, o nosso avanço para o alto da rocha não nos autoriza a destruir os memoriais que nos serviram de segurança e que devem servir de honra para nós para sempre. Todos os dias, olhe sempre do lugar da rocha, do alto da rocha que você se encontra, o caminho que você fez. Nunca se esqueça do caminho da rocha e das pessoas que Deus colocou em seu caminho para subir novas alturas e viver novas realidades. Porque Deus continuará te levando para o alto da rocha. Conserve sempre o memorial do caminho, os lugares de segurança que Deus te confiou. Sabe, queridos, na escalada, numa rocha, eu passei 4 anos da minha vida na Academia Militar das Agulhas Negras. E aquela rocha é bem grande. E é interessante que cada escalador faz um caminho. Mas normalmente o caminho que um escalador descobre, os outros vêm atrás dele. Porque é um sinal de que aquele caminho tem segurança. Quem está entendendo isso? E a trava, o pino de segurança, ele não serve apenas para te dar segurança. Ele te serve de apoio para a próxima altura. Apoio para a próxima altura. E é muito interessante isso, que para cada fase, cada altura, um nível de dificuldade que vai exigir um nível de preparo e um nível de habilidade, mas também um nível de resistência. Deus está realizando constantemente. Fala assim comigo: a única coisa que não para de acontecer na vida de quem está crescendo é a transição. Uau! Você está entendendo isso? Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis 8, verso 22.
E nós vamos começar falando de um lugar. Nós temos aprendido o seguinte: a gente precisa pregar aonde a gente foi pregado. Amém? Pregue a partir do lugar que você foi pregado. Eu não sei se você tem a versão King James, ou já é a King James. Para esse texto é melhor. Obrigado. Enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Fala assim comigo: jamais. De novo, jamais cessarão os ciclos naturais. Jamais cessarão os ciclos. E o que é um ciclo, pastor? Um ciclo é a soma das estações, dos períodos, das fases, dos níveis e das épocas. Isso é um ciclo. Para cada ciclo existem estações dentro de um ciclo. Quem está entendendo comigo, diga amém. O ciclo foi uma criação de Deus para ordenar, organizar e cadenciar o seu crescimento. Posso ouvir um amém? Ordenar, organizar e cadenciar. Nem tudo que está organizado está ordenado. Às vezes Deus precisa desorganizar a sua organização para ordenar a sua ordenação. Quem está entendendo isso? Então por isso que algumas vezes tudo parece estar tão bonitinho, tão organizado, mas pode estar organizado e estar fora da ordem de Deus, estar desordenado, ou seja, não estar dentro das prioridades de Deus. Talvez esteja dentro das minhas prioridades, Gui, mas não esteja nas prioridades de Deus. Então às vezes Deus permite que haja uma desorganização na sua organização. Só que eu e você precisamos entender que não basta ouvir, eu preciso continuar ouvindo. Fala assim comigo: não basta ouvir, eu preciso continuar ouvindo. Porque às vezes nós ouvimos uma palavra e por não entender o princípio dos ciclos, nós continuamos insistindo numa palavra que dizia respeito ao ciclo anterior e não a esse ciclo. Porque Deus não muda, mas se move. Fala assim comigo: Deus não muda, mas se move. Durante um determinado tempo na vida de Moisés, não havia problema ferir a rocha. Eu vou falar para você de novo. Durante uma determinada estação da vida de Moisés, não havia problema ferir a rocha. Mas depois que Deus mudou a estação, Deus não aceitou mais aquela movimentação. Amém, queridos? E aí Deus fala para ele: olha, agora você vai falar com ela. Agora, Moisés, você vai falar com a rocha. E é muito interessante, qual foi o problema que Moisés acusou quando Deus chama ele para o chamado? Ele tinha problema onde? Na fala. O problema de Moisés no começo era na fala. Deus anulou ou cancelou, ou seja, a fala no início do ministério de Moisés era um problema, sim ou não? Sim.
Mas Deus deixou de cumprir o chamado na vida de Moisés por causa do problema? Então por que existem pessoas aqui que não estão exercendo o chamado por causa dos problemas? Sabe o que Deus fez? Deus levantou um Arão. E Deus falou o seguinte: olha, eu vou colocar alguém do seu lado para você aprender a falar como você não sabe. O Arão naquele momento representava um pino de segurança. O Arão naquele momento representava um pino de segurança. Alguém que lhe daria segurança para a fragilidade que ele tinha e que lhe serviria para se apoiar para a próxima estação. E Deus fala para ele, e para que ele pudesse passar na próxima estação, ele deveria ter aprendido andando com alguém. Ei! Eu queria que você, de forma bem amorosa, perguntasse para a pessoa que está do seu lado, com quem que você está andando, que está te ajudando nas suas fraquezas. Com quem que você está andando? Quem é que você está permitindo? Olha só, escuta isso. Ninguém pode ir, as pessoas só podem ir até onde você permite. Não adianta você querer passar a estação na força do braço, porque se você fizer isso, você vai ter uma falsa sensação de que você está vivendo algo novo, mas logo depois volta tudo atrás. E aí, ao invés de você vencer os ciclos, você começa a andar em círculos. E o diabo começa a fazer da sua vida um circo. Deus colocou Arão do lado de Moisés e falou: Moisés, eu vou colocar alguém do seu lado para você aprender. Eu vou colocar alguém do seu lado que vai falar o seu coração. Eu vou colocar alguém do seu lado. Mas eu vou falar isso de novo para você. Ninguém vai arrombar a porta que você não abriu. Você precisa convidar. A casa é sua. Eu vou falar isso para você de novo. Você precisa convidar porque a casa é sua. E chega num determinado momento da vida, Deus fala para Moisés: Moisés, chegou a hora de mudar, de virar essa fase, de mudar esse ciclo. Às vezes Deus fala para você: chegou a fase de mudar a estação. E Moisés tinha uma palavra lá do começo: olha, Deus falou que eu devia ferir a rocha. Só que Deus fala de novo para ele: Moisés, fala com ela. Mas Deus já havia se movido. Moisés não continuou ouvindo. Moisés ouviu no começo, mas não ouviu no final. E o que aconteceu com Moisés? Não entrou. Existem pessoas que não estão entrando porque pararam de ouvir. Não estão entrando no novo porque pararam de ouvir. Talvez estejam falando como aquele texto de Isaías 4:11, 4:1.
como aquelas 7 mulheres que representam a igreja do Apocalipse, e que diziam, se puder colocar lá para nós, por favor, aquelas mulheres que diziam assim, Isaías 4, e naquele dia 7 mulheres agarrarão um homem, e lhe rogarão, eis que comeremos do nosso próprio pão. Sabe o que significa isso? Alguém falando assim, ó, eu vou comer do meu próprio pão. Quando você é chamado e convidado para a mesa do Senhor, você não tem direito de escolher o que você vai comer. Você não tem direito de escolher o que você vai comer. E essas igrejas aqui, mas sabe por que elas eram assim? Isaías 3,16. Por quê? Eis que diz o Senhor, por causa, se você tiver a NAA, por favor, não sei se tem, a tradução N, isso. Visto, o que diz aí? O que me impede de continuar ouvindo? O orgulho. O orgulho. E o orgulho tem uma filha primogênita chamada obstinação. Sabe o que é obstinação? É um altar que uma pessoa constrói para a sua própria opinião. Ela constrói um altar para a sua opinião. E ela diz, comeremos do pão, nós que escolheremos o pão que vamos comer. Nós é que escolheremos o pão que vamos comer. E aqui ele diz, visto que são orgulhosas, filhas de Sião, e andam de pescoço erguido, acaba perdendo, presta atenção, o lugar de ouvir a voz, não é de pescoço erguido, é com a cara no pó. Você não vai conseguir ouvir a voz de Deus com o pescoço erguido, mas precisa da cara no pó. Como diz o meu amigo André Estel, uma Bíblia, um tapete e lágrimas. Isaías capítulo 4, já vamos voltar aqui, verso de número Isaías 3, pode deixar nessa tradução mesmo, verso 18. Presta atenção que lá naquele texto de Isaías 4, ela fala assim, nós comeremos o nosso pão e nós vestiremos as nossas roupas. Que ele está dizendo o seguinte, nós é que vamos vestir a nossa roupa. Eu é que escolho como é que eu quero ser visto. Eu é que escolho como é que as pessoas vão me ver. Apocalipse 19, verso 7 e 8, quando ele fala que são chegadas as bodas do Cordeiro, diz que foi concedido que vestisse vestes de linho finíssimo. Foi concedido. É o Senhor que entrega as vestes. Não sou eu que escolho. É o Senhor que te dá vestes. Mas para que Ele te dê as vestes dEle, você precisa comer a comida que Ele quer que você coma. Você não pode escolher da parte de Deus o pão que você quer. Quem está entendendo isso? E no capítulo 3, no verso de número 18, verso de número 17, para essas mulheres, quem são as 7 mulheres que ele representa em Isaías 4? As 7 igrejas.
E ele fala no capítulo 3, no verso 16, que elas são orgulhosas. E o que ele diz? O Senhor fará com que apareça o quê? Sarna na cabeça. O que é sarna na cabeça? A cabeça para as mulheres que são escolhidas, que deveriam ser escolhidas como a noiva, o que a noiva usa na cabeça? Coroa. Mas quando eu deixo o orgulho crescer aqui dentro, ao invés de coroa, eu começo a usar eu recebo uma sarna na cabeça. Sabe o que significa isso? No lugar que eu deveria ser honrado, eu sou desonrado. E eu não consigo esconder de ninguém o que eu carrego. Parece até a pessoa que tem mau hálito, só quem não sabe que tem é ela. Só a pessoa que não sabe que tem mau hálito é ela, mas todo mundo que está perto vê, sente. Quem está entendendo isso? Isso é a sarna na cabeça. O Senhor fará com que se veja a sua nudez. Verso 18. Naquele dia o Senhor tirará os enfeites que elas têm nos tornozelos, as toucas e os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes, os braceletes e os véus esvoaçantes, os turbantes, as correntinhas para os tornozelos, os cintos, as caixinhas de perfume, e os amuletos, os anéis e as joias pendentes do nariz, os vestidos de festa, os mantos, os xales e as bolsas, os espelhos, as roupas finíssimas, os enfeites para a cabeça e os véus. Verso 24, em vez de perfume, haverá, verso 24, em vez de perfume, o que diz lá? Haverá cheiro podre. Deus quer mudar o seu ciclo. Deus quer transicionar você para novas realidades. Mas você precisa continuar ouvindo. Você não pode deixar o orgulho roubar de você o seu destino. O seu orgulho rouba o seu destino. E aí ele diz, em vez de perfume haverá cheiro podre, em vez de cinto uma corda, em vez de belos penteados, cabeça raspada, em vez de vestidos luxuosos, roupa feita de pano e saco, e marca de fogo em lugar de formosura. Os homens de Jerusalém cairão à espada, e os valentes serão mortos na guerra. Os portões da cidade chorarão, estarão de luto Sião, desolada se assentará no chão. Então ele fala de guerras perdidas. Ele fala que as guerras são perdidas quando eu começo a fechar os meus ouvidos. Ei, mas eu só fecho os meus ouvidos depois que eu fechei o meu coração. Quem empresta os ouvidos, entrega o coração. Deus quer que você empreste para Ele, que você entregue para Ele os seus ouvidos, para que Ele possa tocar o seu coração. Coloca as armas no chão, irmãos. Coloca no chão e deixa o Senhor ministrar, deixa Ele tocar você. Ciclos nunca serão aprovados fora dos princípios. Deus nunca violará princípios para nos fazer transicionar ciclos das nossas vidas. Nunca. Nunca. Sabe, Deus tinha dado para uma tribo chamada Issacar, 1 Crônicas, capítulo 12, verso 32. Diz assim que dos filhos de Issacar que sabiam discernir o tempo, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Então, o povo não avançava sem discernir, sem ouvir uma tribo pequena chamada Issacar. O povo ouvia a tribo de Issacar.
Eclesiastes capítulo 8, verso 5 diz o seguinte: quem guarda, olha só, o coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir, porque há um tempo, verso 6, e um modo para todo propósito. Fala assim comigo: há um tempo e há um modo. Há um tempo e há um modo. Há um tempo e há um modo. As transições não podem arrebentar portões. Você precisa transicionar. Você deseja chegar numa estação melhor? Amém? Então entenda, mesmo que você não compreenda as movimentações, presta atenção, mesmo que você não compreenda os movimentos, você precisa ser convicto dos seus fundamentos. Mesmo que você não compreenda os movimentos. Ah, Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo. Você não vai, deixa eu te dizer, Provérbios capítulo 20, verso de número 24, ele diz que os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Tem gente acabando a sua vida tentando entender o caminho. Não tente entender o caminho. Efésios 5, 17. Ele não fala que eu devo entender o caminho. Efésios 5, 17. Procurem compreender o quê? O que está escrito? Ele está falando para compreender o caminho? Ele está falando para compreender a vontade, pastor William. Porque o caminho você não vai entender. Daniel 2, 20 e 21, Daniel 2, 21 diz assim, Daniel 2, 21, ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos verdadeiros sábios e entendimento aos que buscam discernir e conhecer. Verso 22, revela mistérios profundos e enigmas ocultos, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita nele em todo o seu esplendor. Aleluia! Quem é que muda os tempos e as estações? Quem é que muda os tempos e as estações? Hã? Deus! Amém? Então se é Ele que muda, eu preciso andar nas medidas de Deus para que eu acesse a nova estação. Na realidade, eu só consigo acessar a nova estação depois que eu concluir na estação que eu me encontro, depois que eu der a resposta que Ele espera na estação que eu me encontro. Não acredite, não caia nessa tentação de acreditar que Ele, presta atenção, às vezes eu mudo a estação e digo que foi Deus que mudou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vou lhe dar um exemplo. Vou lhe dar um exemplo, e nós temos muito carinho, muito respeito, né, pela vida do apóstolo Luiz Hermínio. Mas se até algum tempo atrás era ele a autoridade que estava sobre a minha vida, se Deus falou comigo e eu tenho uma aliança com ele, Deus vai falar com ele também. E Deus falou com ele sem eu falar nada. E aí, na maior parte das vezes, a pessoa fala assim, não, eu acho que o ciclo virou, eu acho que o ciclo mudou, desculpa o termo, irmão, que eu vou usar aqui, mas aquela conversa fiada que a gente ouve para uma pessoa que não quer vencer processos. Meu tempo terminou. Aí eu não quero vencer processos, eu quebro princípios. Deus quer que você vença os processos. Deus não quer homens e mulheres independentes, Ele quer homens e mulheres emancipados. Não confunda independência com emancipação. A independência é quem não quer se sujeitar aos processos. Agora, a emancipação é quando um pai de destino fala assim, olha, está na hora.
Quando o pai de destino fala assim: olha, chegou a sua hora, você cumpriu o propósito, você cresceu, avance. Você cresceu, caminhe. Vá em paz, o que precisar, você tem um pino de segurança. Pode segurar nele de novo. Pode pisar nele de novo. Porque todos nós aqui estamos escalando a rocha. Amém? Daniel capítulo 9, verso 2. No primeiro ano do governo real, eu, Daniel, compreendi, mediante a leitura atenta das Sagradas Escrituras, de acordo com a palavra de Yahvé, que o Senhor concedia ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Então aqui ele fala que, depois que ele discerniu o tempo, ele entendeu o modo. Se eu não discernir o tempo, eu não consigo responder no modo que Deus espera. O fato, presta atenção, às vezes, eu estou num determinado momento da minha vida, que o modo que eu estou respondendo não é aquele modo que eu gostaria de responder. E você sabe quem você é. Quando os magos foram ver Jesus, eles levaram um tip-top? Não. Eles não levaram tip-top. Eles não levaram, o que mais? Fralda. Eles não levaram brinquedo de criança, eles levaram ouro, mirra e incenso. Porque eles já viam, presta atenção, eles já viam a identidade de quem era Jesus. Só que naquele tempo, 1 Coríntios capítulo 13, por favor, 1 Coríntios capítulo 13, verso 11. Quando eu era menino, fala assim comigo, quando eu era menino, tempo. O que ele diz? Falava como menino, modo, sentia como menino, modo, pensava como menino, modo, mas quando cheguei a ser homem, mudou o ciclo, mudou o tempo. Deixei as coisas de menino, mudou o modo. Então eu preciso entender que existem lugares em Deus que eu não vou conseguir entrar se eu continuar insistindo numa forma de me movimentar que a nova estação não aceita. Amém, queridos? Mesmo na transição dos ciclos, tempos e estações, o que aparentemente não faz sentido, também tem propósito. Eu posso não entender o caminho, mas eu posso entender a vontade. Amém? Jeremias 10, 23. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao ser humano determinar o seu caminho, nem cabe ao que anda dirigir os seus passos. Não cabe. Eu vou para onde eu quero, a vida é minha. Então você ainda não aceitou Jesus. Porque se você aceitou Jesus, você reconhece que foi comprado por um alto preço. Eliseu, eu comprei essa sua Bíblia aqui, me dá aqui, ó. Comprei essa sua Bíblia. A partir de agora, ela é minha. E foi isso que Jesus fez para quem se entregou para Ele. A sua vida não é mais sua. Ela não é sua. Então eu preciso entender, eu preciso ouvir a voz do noivo. Deuteronômio 5, 24. Ele diz: e ouvimos a sua voz, e vimos a sua grandeza, e vimos a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz claramente no meio do fogo. Por que no meio do fogo? Porque eu só posso ouvir a voz de Deus claramente no meio do fogo, no lugar que eu me torno cinza. Não tem como ouvir no lugar que eu não me torno cinza.
Porque no lugar que eu não me torno cinza, tem outra coisa que vai me impedir de ouvir, e que vai, ao invés de botar minha cara no pó, vai me deixar de pescoço erguido. O orgulho ou a obstinação. Fala assim comigo: obstinação. Um altar que se constrói para a própria opinião. O que está precisando para quebrar esse altar? O que está precisando para quebrar esse altar? Aleluia. Quem está entendendo essa palavra? Babel foi construída com a própria opinião. Por isso Babel representa uma construção da terra para o céu. Babel não. É Babel, Torre de Babel. Foi construída da terra para o céu. Tudo aquilo que é construído da sua própria opinião representa o movimento da terra para o céu. Mas depois, Jacó tem um novo momento com Deus. E Deus fala para ele levantar Betel. Fala assim comigo: Betel representa uma construção do céu para a terra. Uma construção coletiva. Aleluia. Amém, queridos? Ele está numa unção diferente hoje. Quem está percebendo isso? Sabe quando é que o ciclo vira? Quando você derrama nessa, quando você coloca para fora tudo aquilo que Ele colocou para dentro de você. 2 Timóteo capítulo 4, versos número 6 e 7. Quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho. Na versão NVI, para nós nesse texto é melhor, tá bom? Quanto a mim, já estou sendo derramado como bebida. Obrigado. Já estou sendo derramado como oferta de bebida. Já estou sendo derramado como oferta de bebida. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte. E aí logo depois no verso de número 7. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ô textozinho para a gente ver nos enterros, né, irmão? Não é verdade? Fala assim comigo: mas esse texto vai além da sepultura. Esse texto fala de alguém que compreendeu que tinha acabado de terminar uma estação e que estava pronto para entrar na outra. Isso fala de um homem que disse o seguinte: tudo aquilo que Deus colocou para dentro, eu derramei para fora. Agora eu estou pronto para que venha a próxima estação. Quando você derrama para fora aquilo que Satanás colocou para dentro, você é curado. Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros para que sejais curados. Eu coloco para fora o que não foi Deus que colocou para dentro, eu encontro cura. Quando eu coloco para fora o que Deus colocou para dentro, eu sou sarado. Quando eu coloco para fora o que Deus colocou para dentro, eu sou promovido para a próxima estação. Quem está entendendo comigo? Hoje é um culto de Santa Ceia. E eu sei que existem pessoas aqui que se encontram em algumas estações que, se pudesse, falaria assim: Senhor, como eu gostaria que esse negócio passasse. Como eu gostaria, Senhor. Talvez existam outras pessoas que não estejam nessa condição, mas estão desejando adentrar novas realidades que ainda não conseguiram adentrar. Abraão começou ouvindo e continuou ouvindo. Moisés começou ouvindo e parou de ouvir. Moisés não discerniu o tempo e a estação. Moisés não discerniu que Deus não muda, mas se move. Abraão discerniu isso, porque num determinado momento Deus falou para Abraão: Abraão, sacrifica Isaac. Ele sabia que deveria sacrificar, e ele obedece.
Antes disso ele obedece de novo. Antes disso, em Gênesis 12 ele fala: sai da tua terra, ele sai. Depois o Senhor fala: sacrifica no Monte Moriá. Ele vai para o Monte Moriá. Agora você para pensar comigo. Se Abraão tivesse ouvido errado, presta atenção, existem vozes que você precisa calar, para não confundir a voz do Senhor. Se Abraão tivesse ouvido, Abraão subiu com um cordeiro? Não. Você já parou para pensar nisso? Abraão subiu o Monte Moriá com um cordeiro? Agora, se Abraão tivesse ouvido que era para sacrificar num lugar errado, no lugar, presta atenção, em lugares que Deus não mandou você sacrificar, você vai ter que sacrificar o Isaac. Agora, no lugar que Deus manda sacrificar, pastor Tiago, eu posso não estar entendendo os movimentos, mas eu vou ficar firme nos fundamentos. Eu não sei porque que Deus mandou eu entregar isso, mas Ele fala: fica firme na minha voz. Quando chegou lá, eu fico imaginando a angústia. Era o filho da sua velhice, da promessa. E o Senhor fala assim: Abraão, com o anjo, né? Não precisa sacrificar mais. Ué, Deus mudou? Não! Deus não muda, mas se move. Não, Abraão, você não precisa. Você cumpriu, você me deu a resposta que eu queria na estação que você estava. Deus só mudou o ciclo da vida de Abraão porque ele ouviu e continuou ouvindo, porque ele respondeu da maneira que Deus esperava na estação que ele se encontrava. Não tente responder de uma maneira diferente enquanto Deus não te empurrar para frente. Quem está entendendo essa palavra? Ele te ama. Eu vou falar isso de novo para você. Ele te ama. Ele é louco por você. Jesus é louco por você. Ele é louco por você, cara. Ele te ama. Ele ama você. Toda a instrução que o Senhor nos dá, eu tenho aprendido que a transição, toda transição eu penso que é para eu ir para frente, né? Mas a transição eu tenho aprendido que antes de ir para frente, Ele quer me levar para Ele. A transição ela tem o objetivo, eu só olho para cá, né? Nessa dimensão horizontal. Não, Deus está falando: não, cara, eu quero que você volte para mim. A transição é um passo que você dá na aproximação do propósito original. Uau! Ele está falando aqui, gente. Você precisa capturar isso. Ouve depois de novo, pega o caderno, Bíblia, escreve, medita nisso. Deixa essa palavra consumir você. Amém? Já estamos encerrando, queridos. Você precisa derramar para fora o que Deus colocou para dentro. É a única maneira de você. O apóstolo Paulo fala: combati o bom combate. Ele está dizendo assim: eu lutei da maneira de Deus. Ele não fez como as 7 mulheres de Isaías 4:1. Eu vou escolher o que eu como e vou vestir o que eu quero. E agarrou nos pés do homem, dizendo: eu quero, apenas me chamem pelo teu nome. Não. Deus está levantando uma 8ª igreja. Amém, queridos? Deus está levantando uma 8ª igreja. Uma igreja que Ele vai tirar
de dentro de Éfeso, de dentro de Tiatira, de dentro de Pérgamo. Uma igreja que Ele vai tirar de dentro de cada uma delas. De Esmirna, Ele vai tirar. Pode vir, pode vir, pode vir. Amém, queridos? Queria que você ficasse de pé comigo, por favor.